Bom dia, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Mais esse domingo que o Senhor nos permite, mais este culto para adorarmos e bendizer o nome do nosso grandioso Senhor. Curvemos nossas cabeças e adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Bendito Deus de glória, Deus de poder. Tu és soberano, Tu és o Deus santo, justo e verdadeiro. Nos prostramos em Tua presença, rendidos pela Tua graça, misericórdia, amor que o Senhor dispensa a cada um, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias são de eternidade a eternidade. Bendito seja o nome da Tua glória. Assim nós expressamos em Tua presença, porque o Senhor mesmo nos ensinou a fazer. Oramos, rendemos graças a Ti, adoramos ao Senhor em nome de Jesus, o nosso único Salvador, o nosso mediador. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no texto, no livro dos Salmos, o Salmo 111, versículo 9. Salmo 111, versículo 9. Vamos fazer a leitura neste único versículo, nesse texto. Salmo 111, versículo 9. O único versículo nesse texto. Os irmãos que puderem, leiam comigo este versículo. Salmo 111, versículo 9. Vamos ler a palavra de Deus, assim nos fala a palavra do Senhor. Enviou ao Senhor a redenção, enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Amém. O salmista discorre para nós as magníficas, as obras grandiosas do Senhor. E dentre as maravilhas, olha só que extraordinário, o Senhor enviou ao seu povo a redenção, a salvação. E a redenção nós a temos através de Cristo Jesus, que morreu na cruz. Lá na cruz, Ele se fez pecado por nós. Lá na cruz, Ele derramou o seu sangue precioso. Lá na cruz, Deus viu a obra do seu Filho, perfeita, completa. E através dessa obra maravilhosa, o Senhor olha para Jesus Cristo e assim, quando nos olha, nos vê e nos declara justificados. Fomos salvos, libertos das correntes espirituais do mal, fomos libertos do império das trevas, temos a redenção, porque Deus assim, antes de todas as coisas, resolveu fazer. E aqui o texto diz, enviou ao seu povo a redenção. E não é apenas para o povo de Israel, nesse contexto do Velho Testamento. É fato que aqui, nesse momento da escrita, nesse momento do louvor do salmista, ele via a nação israelita e ele expressou assim, olha, ele enviou para o nosso povo a redenção. Mas agora aqui, expande as promessas de Deus. Aonde houver aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, esse se torna povo de Deus. Ele faz parte, e como nós somos povo do seu rebanho. Enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança, né? Aqui é a garantia daquele que o Senhor comprou, está comprado mesmo, definitivo, nada pode separar do amor de Deus. Essa aliança Ele resolveu começar conosco, Ele vai manter até o fim, apesar de nós sermos o que somos, Ele vai manter, porque Ele cumpre a sua promessa. Estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Então essa palavra santo também faz com que a gente, ao mesmo tempo, assuste, se estremeça um pouco, mas essa é a questão.
a santidade do nosso grandioso Senhor, né? Tremendo é o seu nome. Vamos louvar ao nosso Deus grandioso, tremendo, que enviou ao seu povo a redenção, com o hino 42, o grande amor de Deus, que expressa também essa ideia, que nos convida a Deus nós demos glória, tá? Porquanto lá dos céus o seu Filho bendito Ele deu a nós. Então louvemos ao Senhor com este hino, hino 42, o grande amor de Deus. Ainda em pé, vamos ter uma palavra de oração, exaltando, glorificando ao nosso Deus que enviou ao seu povo a redenção, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Convido então para nos dirigir a Deus em oração nesse instante o nosso irmão presbítero Márcio. Oremos com o nosso irmão. Ó Senhor, nosso Deus, te louvamos e te adoramos, ó Pai, na certeza, na esperança de que a volta do Teu Filho amado, Teu Filho bendito é próxima, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, como crentes, como Teus servos, a ter esse desejo
firme, ó Pai, ardente em nossos corações, de viver a cada dia, ó Deus, como o Senhor voltasse no dia seguinte, ó Deus. E assim sejamos achados, ó Deus, fiéis, assim sejamos achados por Ti mesmo, ó Deus, em trabalho, ó Deus, em luta, em labor, ó Pai. Aumenta o nosso vigor, aumenta, Senhor Deus, a nossa fé. Disponibilize, Senhor Deus, os nossos corações, os nossos esforços, para cada vez mais, ó Pai, estarmos focados na Tua obra, Senhor. Esteja falando aos nossos corações, Senhor, esteja nos abençoando, esteja, ó Deus, nos conduzindo e firmando os nossos passos. Sê conosco, ó Pai, para que sejamos de fato, ó Pai, como assim o Senhor requer de nós uma bênção, ó Deus. Fala aos nossos corações nessa manhã, através do Teu servo. Assim oramos, Senhor Deus, agradecidos, no nome santo e bendito de Jesus, que está voltando. Amém. Amém. Irmãos, podem assentar-se. Vamos voltar para a palavra de Deus, abri-la aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16. Versículos 26 a 27. 25 a 27. Romanos 16, de 25 a 27. Repare aí no título da sua Bíblia, a palavra aí, né? A doxologia, ou seja, uma palavra de origem grega, doxa, que significa glória, e logia, palavra. Ou seja, o que é uma doxologia? Doxologia são palavras de adoração, palavras que expressam a glória, a majestade do nosso grandioso Deus. E aqui nós observamos a doxologia de Paulo, terminando a sua carta aos Romanos. E hoje nós vamos meditar sobre uma outra doxologia, a de Judas, que também expressa toda a grandeza de Deus, exalta a glória do Senhor. Vamos ler então na palavra do nosso grandioso Deus, o capítulo 16 aqui, a partir do versículo 25. Olha o que temos aqui, assim nos fala a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvemos sempre ao Senhor, né? Que deu ao seu povo a redenção. Cristo Jesus, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos então expressar o nosso louvor na presença do nosso grandioso Deus, que o nosso louvor, como diz o autor lá na carta aos Hebreus, seja frutos de lábios que professam, creem no nome de Cristo Jesus como Senhor absoluto sobre todas as coisas. Assim então vamos fazer nesse instante de culto, louvando e bendizendo o nome do nosso grandioso Senhor. Os irmãos que puderem estar em pé, para louvar o nosso Deus.
morrer em nosso lugar, Pai. Muito obrigada pelo perdão e pela graça derramada nas nossas vidas, ó Deus. E muito obrigada porque estamos aqui, porque as suas misericórdias já se renovaram esta manhã, ó Deus. Porque por nós mesmos, ó Pai, não estaríamos aqui, ó Deus. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, estamos aqui, ó Pai, diante da tua presença para te louvar e te engrandecer, Deus. Muito obrigada por tudo. Continue abençoando o nosso culto, que ele seja como aroma suave no teu santo trono de graça, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Judas, versículos 25 a 27. Vamos ler esse texto, Judas 25 e 27. Faz o 24 ao 25. 24 ao 25. Assim nos fala a palavra de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Bendito Deus, a tua palavra aqui, diante dos nossos olhos. Abrimos a tua palavra, lemos e rogamos, Santo Espírito, ilumina-nos. Ilumina a nossa mente, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, para o louvor da sua glória. Assim oramos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Se nós repararmos aqui no início da carta de Judas, é sempre bom lembrar, né? Porque uma vez alguém me perguntou, mas Judas? Tá? Cristo Jesus? Então, pelo menos aqui a Bíblia nos apresenta 3 Judas. E esse Judas aqui não é o Iscariotes, aquele que traiu, vendeu, né, a confiança por 3 moedinhas de prata vendeu, né, e se vendeu para entregar a Jesus Cristo e trair Jesus Cristo. Esse Judas aqui é o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Costumamos chamar de meio-irmão, porque ele fora assim, José foi pai de Judas e com Maria, e aqui é um dos irmãos de Cristo Jesus. Então é esse Judas que está escrevendo esta carta. E se nós olharmos aqui no início dessa carta, a gente vê aqui no versículo 5, Judas, ele escreveu sobre faltas e falhas cometidas por pessoas de muitos séculos antes, mas muitos séculos mesmo, né? Então veja que Judas, ele discorre sobre os israelitas, ele vai discorrer um pouco da história de Israel, e ele vai relembrar um pouco aqui que os israelitas, eles ficaram mantidos como escravos no Egito por um período muito grande, nós sabemos disso. Então ele está falando aqui sobre a cruel escravidão que os israelitas tiveram lá no Egito, da maneira como Deus libertou aquele povo, livrou-os com poderoso poder. A gente lembra toda a história que a gente está acostumado de ler, de ouvi-la, e aí a gente encontra aquele momento muito interessante, quando o povo ficou numa encruzilhada, em um beco sem saída, numa linguagem popular, e assim o exército do Egito chegando para tentar alcançar aquele povo, Deus, de uma forma milagrosa, abre o mar e aquele povo passa a pé enxuto. E logo quando os egípcios conseguem alcançar o mar, Deus afoga todo aquele exército. Imagine a fúria de Faraó. Eu creio que se Faraó tivesse a oportunidade de alcançar Moisés, prender Moisés seria feito em pedaços. Tamanho era o ódio no coração do Faraó.
porque ele foi com toda a fúria: nós vamos exterminar todo aquele povo lá no deserto. E veja como Deus, então, ele salvou o povo daquele momento, e eles então louvaram a Deus pelo milagre que o Senhor havia realizado. E você tem na Bíblia o cântico de Moisés, tá? Lançou ao mar os cavalos e os seus cavaleiros, ele triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me deu por salvação. E assim é o cântico de Moisés. Mas agora, o fato que surpreende é como esse povo, de uma maneira tão rápida, esqueceu daquele momento tão grandioso e precioso para a mente deles. Imagine você ser testemunha ocular de um milagre desses aí. Mas de repente os dias passaram lá no deserto e o povo esqueceu daquilo. Tanto é que o povo começou a reclamar diante de Moisés: Moisés, toma uma atitude. A gente vai ficar até quando aqui no deserto? E aí, a maioria deles começaram a reclamar da seguinte forma, né? Ah, que bom quando nós estávamos lá no Egito. Olha que coisa doida. Eles haviam clamado ao Senhor por libertação, porque eles não estavam mais aguentando a escravidão no Egito, mas agora lá no deserto eles estão querendo voltar para o Egito. Ah, é melhor a gente, se estivéssemos lá no Egito, pelo menos, como diz, né, a linguagem popular, lá nós teríamos carne na panela. Nós lá teríamos o que comer. E aqui nós estamos nesse deserto. E eles quiseram voltar. Mas Deus cuidou desse povo rebelde. Deus cuidou desse povo teimoso. Deus cuidou desse povo ingrato de coração, de memória curta. Deus cuidou desse povo murmurador. Murmurava, reclamava todos os dias. Deus cuidou tanto desse povo lá no deserto, que diz a palavra de Deus que 40 anos as vestes deles não se desgastaram, as sandálias não se desgastaram. Tiveram água, tiveram alimento no meio do deserto, tiveram sombra, tiveram lugar de frescor no meio do deserto, porque Deus ali cuidou desse povo. E é interessante que essa geração mais antiga, que clamavam lá no deserto, e também clamavam para sair do Egito, essa geração, Deus não permitiu eles entrarem na terra prometida. Essa geração mais antiga, elas pereceram todas ali no deserto. Até mesmo Moisés e Arão, Deus também não permitiu entrar na terra prometida. Apenas uma geração mais nova, e junto com essa geração mais nova, Josué e Caleb. Esses dois homens tementes a Deus, eles entraram na terra prometida. Irmãos, e Judas, ele pensou sobre tudo isso. Eu estou dizendo aqui, é logo aqui no início da carta, tanto os versículos 6 como os versículos 5, 6 e 7, Judas pensou em tudo isso. E então ele meditou de si próprio e dos outros crentes que ele conhecia. E certamente tais reflexões devem tê-lo deixado triste, porque ele chega à conclusão: olha, todos os crentes são pecadores. Todos os crentes são teimosos, rebeldes, ingratos, todos. Mas então, por que agora no final desta carta, aqui nas palavras finais, a gente pode encontrá-lo alegre? Veja, aí está a expressão, a doxologia, ou seja, ele termina agora essa carta dando glória a Deus, com palavras que glorificam a Deus. E por que ele está tão feliz? Irmãos, Judas, ele está feliz porque sentia-se feliz assim, porque ele sabia que Deus levará aos céus com segurança todos os que ele liberta da escravidão espiritual. Isso estava resolvido no coração de Judas. Apesar da rebeldia, apesar da incredulidade em certos momentos, apesar de tudo aquilo lá, aqueles que o Senhor libertou da escravidão espiritual, Deus vai levar. Deus vai levar. E aqui no versículo 6 da carta de Judas, ele escreve aqui, interessante, né? Ele fala sobre anjos. Nós não sabemos muito sobre anjos, mas eu creio e eu acredito que eles são melhores e mais sublimes do que nós. Isso eu creio, eu acredito nisso. Nós não sabemos muito sobre eles, não. Os anjos a respeito das quais Judas aqui fala,
São aqueles que caíram no pecado e foram expulsos do céu por Deus. Olha só que interessante, né? E será, irmãos, que o fato de pensarmos sobre os anjos que pecaram não nos faz temer e nós também podemos pecar da mesma forma? Já parou um pouco para refletir sobre isso? Mas olha só que extraordinário é a graça e o amor de Deus. Talvez a gente possa refletir nessa questão e talvez por um certo momento possa nos dar um baque, mas olha, se os anjos foram capazes de agir assim, quanto mais eu. Mas olha só que é a graça de Deus. Aqui está a verdade sobre a qual Judas ele está feliz. O Senhor Jesus nos guardará. O Senhor Jesus nos guardará. Às vezes nós podemos cair em pecado, porém Ele nos levanta de novo e Ele nunca desamparará os crentes. Aquele que Ele comprou, aquele que Ele resgatou, Ele nunca vai desamparar. E é nisso que Judas está exultando, glorificando ao nosso grandioso Deus. Mas havia ainda um pouco mais aqui na mente de Judas. Ele estava pensando a respeito do lugar onde os pecadores e anjos foram lançados quando não foram guardados por Deus. Os israelitas incrédulos e desobedientes foram destruídos. Devemos nos certificar de que não somos incrédulos, não somos desobedientes. Devemos estar sempre confiando em Deus, que nos salvou e prometeu guardar-nos. Deus prometeu. E ainda no versículo 6, Judas escreve sobre anjos decaídos, que ele nos diz estarem em algemas e trevas. E esses serão mantidos lá até que Cristo venha para julgá-los e puni-los. Então, serão enviados ao inferno para sempre, para todo sempre. E olha só, se o amor de Deus não nos tivesse resgatado, nós também estaríamos para sempre, seríamos condenados para sempre aos sofrimentos em algemas, trevas e fogo por causa do nosso pecado. Seríamos lançados para sempre nas trevas, no inferno. Só temos segurança por meio daquele que é capaz de nos guardar de tropeços. É o que Judas está expondo aqui. E ainda aqui no versículo 7 desta carta, Judas nos fala das cidades de Sodoma e Gomorra. Tudo estava em aparente tranquilidade naquelas cidades ali. Tudo estava como normal para aqueles habitantes ali. A terra era boa, linda, fértil, tudo que se plantava ali dava. Era uma excelente localização e Deus resolveu destruir aquelas cidades porque as pessoas ali eram perversas. Não havia caridade no coração, não havia amor, não havia misericórdia, eram imorais. E Deus resolveu destruir aquelas cidades. Mas antes ele tirou dali Ló e a sua família, ele tirou ali. E ele destruiu essas cidades com fogo e enxofre. E olha só que interessante, o Mar Morto hoje cobre toda aquela região. Hoje o Mar Morto cobre toda aquela região ali. Nada pode viver naquele lugar. Não há vida naquele lugar, não existe vida. E olha só que interessante, né? Isso demonstra o juízo de Deus. Quando o nosso Deus ele é justo, o justo juiz. E irmãos, então, contra essas sombrias circunstâncias a que Judas vem aqui refletindo, Judas lembra novamente que assim como Deus ele guardou Ló da destruição, assim também guardará o seu próprio povo. Deus ele não mudou. Aquele que ele chama, aquele que ele escolhe, aquele que ele resolve fazer aliança, ele mantém a sua palavra. Ele mantém a sua palavra. E Judas está feliz então nessa carta por esse motivo. Ele agradece, ele glorifica a Deus. E observamos então aqui as bênçãos de que Judas fala. E ele nos diz que o Senhor Jesus ele tem poder para 3 coisas aqui. Primeiro, Judas nos lembra que Jesus tem poder para nos guardar de tropeços. Tem poder para nos guardar de tropeços. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços. Enquanto nós estamos caminhando nesse caminho tão difícil, estreito da nossa jornada até a terra prometida, enquanto nós estamos nessa jornada, olha só, o
O Senhor está ali para guardar os nossos tropeços. Já andaram em uma trilha, e às vezes você se depara com um lugar bem íngreme, né? E você olha para o lado assim, você vê aquela ribanceira do seu lado, bem perto, e você sabe, se você der um passo em falso, você está arriscando tudo, tá? Irmãos, na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. A nossa jornada espiritual é a mesma coisa. O caminho muitas vezes ele é difícil, ele é escorregadio, e seria muito fácil a gente tropeçar se o Senhor Jesus não mantivesse os nossos pés firmes no chão. É muito fácil para a gente tropeçar, porque a jornada não é fácil, o caminho ele é estreito, o caminho ele está cheio de ribanceiras. E se nós não tivéssemos Jesus Cristo para nos segurar, para nos firmar os pés nesse caminho, é muito fácil a gente escorregar. Quando andamos com segurança, portanto, nós devemos dar toda a glória a Deus. É a Ele que nós devemos glorificar. Doxologia a Ele que devemos glorificar. Ele que está nos guardando de todos os tropeços. Mesmo os crentes verdadeiros, e Judas reconhece isso, olha, mas como são fracos, como nós somos fracos, como nós somos, que natureza nós temos. Veja só, nós não somos capazes de vigiar por nós mesmos, não somos capazes de ver os perigos ocultos. Nós precisamos sempre que o Senhor cuide de nós, nós precisamos sempre disso, né? Que Ele não evite que nós caiamos. E além disso, irmãos, nós temos inimigos que se escondem ao lado da estrada, prontos para aparecer e derrubar-nos. E se não for o Senhor, nós não teríamos percepção dessas coisas. Somente o Senhor Jesus pode proteger-nos dos inimigos que estão sempre esperando para nos destruir. E não deveríamos louvar aqui com o nosso irmão Judas, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Ainda que sejamos fracos, ainda que sejamos o que somos, Ele nos levará para o céu com segurança. Este mundo em que vivemos não é o nosso lar. Você já ouviu isso muitas vezes e vai ouvir até a volta de Cristo, até quando você e eu estivermos vivos, vocês vão ouvir isso muito. Aqui não é o nosso lar, não é a nossa casa. Muitas vezes gostaríamos de deixá-lo, de deixar esse lugar aqui, pois a vida aqui, ela se torna muito difícil, ela é muito complicada. Gostaríamos de ir para o nosso lar celestial, gostaríamos de estar lá na presença do Senhor, e Jesus, Ele tem poder para nos levar até lá. Ele tem esse poder, Ele vai nos levar até lá. Ele lutará contra os nossos inimigos para nós. Jesus nos guardará de cair no pecado e levará todos aqueles pelas quais Ele morreu para a terra celestial, para o lar celestial. E ninguém será deixado para trás, ninguém vai ser deixado para trás. Estaremos sempre seguros e felizes com Ele para sempre. O Senhor Jesus nos apresentará a Deus e estaremos com aqueles que alcançaram o céu antes de nós. Que bendita verdade é essa! Quantos irmãos já estão lá na glória, desfrutando da presença do Senhor? E Ele nos garante, vocês vão chegar lá. Eles estarão também com eles lá, reunidos. Então veja, em primeiro lugar, Judas nos lembra, Jesus Ele tem poder para nos guardar de tropeços. Mas também, Judas nos lembra que nós seremos apresentados a Deus de uma maneira que nós estaremos imaculados, né? Essa palavra, sem pecado, sem mancha, sem defeito. Pois é assim o nosso estado na glória, sem pecado, sem mancha, imaculados. Como poderemos nós, que somos pecadores, terríveis pecadores, estarmos ali sem pecados? Como? Como pode ser isso? A única resposta é que o nosso Salvador, Ele é muito poderoso e a sua obra é sempre perfeita, completa. Cantamos um cântico aqui, a olharmos para a cruz, e é sempre assim que devemos fazer na nossa vida. Vamos olhar para a cruz e ver ali o Senhor Jesus Cristo com os braços abertos, estendidos, com as suas mãos cravadas, os seus pés cravados na cruz. É ali
que Ele nos libertou, ali Ele se faz pecador em nosso lugar, ali está a justiça de Deus, ali está o nosso livramento, a nossa redenção, e foi perfeita e completa. Isaías muito bem expressou, e Ele ficará satisfeito com a obra do seu Filho. Irmãos, olha só, Jesus Cristo aqui, ninguém será deixado para trás, estaremos seguros e felizes com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo vai nos apresentar diante do nosso Deus, e a única resposta é que o nosso Salvador, Ele é perfeito. Por mais pecadores que sejamos, se Cristo aqui, que sejamos, Cristo em sua misericórdia e graça opera nos nossos corações, para que a gente acredite nele, e Ele nos lavará em seu sangue precioso. Que maravilha é isso! Isso significa que Cristo oferece sua morte como pagamento pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Podemos ter sido o pior dos pecadores, o pior deles, mas agora, tendo nascido de novo, por causa do que Cristo fez aos olhos de Deus, estamos puros, limpos, mais brancos do que a neve. Parece impossível isso, mas é a tremenda realidade da redenção. Mas há algo mais aqui, algo mais, irmãos. Não basta que um homem esteja sem faltas, sem pecados. Ele precisa ter boas qualidades também. Ter boas qualidades. Ele não chegará ao céu somente porque o seu pecado foi perdoado. Ele deve também ser obediente aos mandamentos de Deus. Mas olha só, olha como a graça é abundante. Olha só que interessante esse raciocínio, né? Paulo, ele expressa isso muito bem, a abundância da graça, né? Mas espera aí, nós não temos condições de guardar a lei de Deus perfeitamente. Nós não conseguimos guardar a lei de Deus de uma forma perfeita, não temos condições para fazer isso. Então, como poderemos chegar até o céu? Nós não temos condições para guardar essa lei. Mas olha só, apenas porque o Senhor Jesus Cristo viveu uma vida perfeita a nosso favor, Ele guardou a lei de Deus, e Deus, em sua grande misericórdia, Ele considera a obediência de Cristo com relação à sua lei como se fosse a nossa própria obediência. Isso é graça. Ele atribuiu a nós. E assim duas coisas acontecem, irmãos. Cristo morreu pelos nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados, e Cristo viveu uma vida perfeita. E agora Deus nos olha como se tivéssemos levado uma vida assim. Através de Cristo Jesus, Deus nos aceita. Somos reconciliados com Deus, temos paz com Deus. Então veja que Jesus, ele tem poder, além de nos guardar de tropeços, de nos apresentar diante de Deus sem mácula, sem defeito, sem pecado. Veja, Deus nos tornará em novas pessoas. Olha que bênção. Deus nos fará pessoas novas. Isso é melhor de tudo. É o melhor de tudo. Por causa de Cristo, Deus nos aceita como inculpáveis e bons. E então Ele também coloca em nossos corações o desejo de sermos santos, de sermos obedientes, de sermos bons. Enquanto vivermos na terra, embora não queiramos pecar, ainda assim a maldade está em nossos corações. Está em nossos corações, tentando fazer com que cometemos coisas que na verdade não queremos fazer. No capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo trata muito bem desse assunto. O apóstolo Paulo, ele nos diz ali que quando ele quis fazer o bem, o mal estava nele. E ele não fez o bem, mas ele fez aquilo que detestava. É a guerra, é a luta. Mas olha só que grandiosa promessa aqui. Deus nos livra, Ele nos guarda de tropeçarmos, Ele nos apresentará diante de Deus sem mancha, sem mácula, sem defeito, porque está prometido que nós seremos novos, nós seremos completamente novos, transformados. Um dia, todo o mal que nós temos dentro de nós, esse mal vai desaparecer para sempre. Não haverá mais nenhum tipo de maldade em nosso coração, nenhuma malícia,
nada, nenhuma raiva, nenhum rancor, nenhum ódio, nada mais haverá em nós. Todo esse mal que hoje habita em nós, isso vai terminar. E isso acontecerá quando os nossos corpos pecaminosos morrerem e estivermos com o nosso Senhor lá na glória para todo sempre. Veja, quando o virmos, seremos como Ele, como o próprio Senhor. Que alegria isso para nós, né? E aqui Judas então nos escreve: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços, glória e soberania para todos os séculos. Quando chegarmos ao céu, entenderemos muito mais do que agora. Mas isso é quando chegarmos lá. Nós vamos entender muito mais do que agora entendemos. Olharemos para trás e veremos todas as vezes nas quais fomos guardados de cair no pecado. Todas as vezes que o Senhor assim nos segurou para que a gente não escorregasse e caísse no precipício. Louvaremos ao Senhor Jesus que nos guardou, e mesmo agora, nesta vida, nós devemos lembrar que Ele nos segura firme e não nos abandonará. E essa promessa é tão bonita e maravilhosa que você abrir a tua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 13, na segunda parte do versículo 5, você vai ver a promessa de Deus. Ele diz: eu nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais. Parece uma redundância, mas é assim, para deixar bem firme no nosso coração. Olha, nunca, jamais te abandonarei. Irmãos, tudo o que foi dito até aqui é verdade. É a mais pura verdade. É verdade para todos dentre nós que somos cristãos, crentes em Jesus. Para os crentes em Jesus, isso é a verdade. É verdade que Ele nos guardará de tropeços e nos apresentará com exultação, imaculados diante da sua glória. Isso é uma grande realidade para os crentes em Cristo Jesus. Então devemos cantar juntos, né? Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. E ao mesmo tempo, quando pensarmos em nossa segurança em Cristo, não esquecemos nossas atuais fraquezas. Não vamos esquecer disso, não. Somos fracos, sim. E sempre lembremos que por nós mesmos, nós não temos poder para obedecer a Deus por um só minuto. Nós não temos poder para isso. O poder gracioso de Deus por si só irá nos guardar. Cristo prometeu trazer-nos com segurança para o céu. E Ele certamente fará isso. Ele vai fazer isso. Estamos seguros nas mãos de Cristo. E nenhum inimigo pode nos arrancar de Cristo. Pode nos separar do amor de Cristo. Paulo não escreve isso lá aos Romanos? Quem poderá nos separar do amor de Deus? O que vai nos separar? É o poder, é a graça, é o amor, é o cuidado de Deus. Irmãos, se há entre nós aqueles que ainda não sabem que foram salvos pela graça de Deus, eu peço que não confiem em si próprios, ou em algum bem que acham que podem fazer, mas desejo que confiem em Cristo. Confiem em Jesus Cristo. Vocês podem se arruinar e acabar no inferno, porém não se podem salvar e ir para o céu. Ninguém vai conseguir a salvação por si mesmo. A salvação, ela está em Cristo Jesus. E somente Cristo, Ele pode salvá-los. Confie em suas vidas àquele que é poderoso para guardar de tropeços. Cristo derramou o seu sangue na cruz, a fim de abrir um caminho novo para vocês irem ao céu. Confie no Senhor, confie no poder do seu sangue e estarão salvos de seus pecados e impurezas. Ergam os olhos para Cristo com fé simples, para que possam chegar ao céu e cantar com todos os remidos esta canção. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Glorifiquemos a Jesus Cristo.
nosso Salvador. Exultemos o nosso Deus, Pai. Exultemos ao Espírito Santo. Exultemos o nosso Deus. Nós vamos agora comer do pão e beber do cálice. Esses elementos aqui representam tanto o corpo como o sangue do Cordeiro. Ele que é poderoso para nos guardar de todos os tropeços. Então vamos ser gratos ao nosso Deus. Vamos agora então nesse momento de culto curvar nossas cabeças e vamos rogar por perdão, por misericórdia, e que nós estejamos sempre atentos e sabedores do que significa esse momento para a nossa vida. E lembremos desse texto que acabamos de meditar aqui, e sempre se lembre dessas palavras: ora aquele, esse aquele é Jesus, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante de Deus. Ele vai nos apresentar a Deus, diante de Deus, sem defeito, sem mácula. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Deus, estamos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, prestando-te culto, e agora vamos celebrar este momento tão precioso para nós cristãos. Que tenhamos a consciência do significado, quando o Senhor mesmo assim instituiu esse momento, para que pudéssemos celebrar e anunciar a Tua morte, ou seja, anunciar a Tua obra perfeita e completa, maravilhosa lá na cruz. E isso inclui a Tua ressurreição. Isso inclui que na Sua ressurreição houve vitória, e o Senhor aceitou. O Senhor Deus Pai aceitou o seu sacrifício perfeito e completo lá na cruz do Calvário. E é nesse sentido que o Senhor Jesus institui: olha, todas as vezes que comerdes deste pão, todas as vezes que beberdes deste cálice, fazei isso em memória de mim. Senhor, nós aqui ainda temos os nossos corpos defeituosos pelo pecado. Ainda o mal habita em nosso coração. Ainda existe maldade em nós. Ainda existe sentimento de rebeldia em nós. Ainda existe sentimento de rancor. Ainda existe sentimento, ó Deus, de não perdoar em nossos corações. Ainda existe tudo isso em nós. Senhor, estamos aqui conscientes disso. E viemos a Ti, então, para pedir, Senhor, perdoa os nossos pecados, e faz com que nós tenhamos a plena segurança e certeza da nossa salvação em Ti. Não permita que o nosso inimigo venha atrapalhar esse momento de comunhão, e trazer em nossa mente dúvidas, mas que possamos, ó Deus, olhar para a cruz e ver a Tua vitória, e enxergar ali o perdão que o Senhor deu a nós, através da Tua obra perfeita e completa, Jesus. E agora possamos comer do pão e beber do cálice, louvando-te e bendizendo o Teu santo e excelso nome. Perdão, Senhor, assim nós confessamos em Tua presença. E agora consagramos esses elementos, ó Deus, para este momento especial do culto. Tão somente para esse momento, esses pedaços de pão e esses cálices nós consagramos para glorificá-lo e exaltar ao comer do pão e ao beber do cálice. Assim nós oramos, firmados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós então vamos celebrar a nossa salvação em Cristo Jesus. Né? Então aqui estão os pedaços de pão que simbolizam o corpo do Cordeiro que foi morto em nosso lugar. E aqui temos o cálice que simboliza o sangue do Cordeiro que foi morto e derramou o seu sangue precioso em nosso lugar. E a palavra sangue na Bíblia, ela é muito forte. A palavra sangue significa vida. Vida o Senhor nos deu.
derramando o seu sangue em nosso lugar. Então eu quero convidar a você, irmão e irmã, que tem a sua profissão de fé já feita e já declarou diante das pessoas, das testemunhas, em algum momento da sua vida, e diante de Deus, que você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você crê que Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar e de apresentá-lo diante de Deus sem mácula, sem defeito, e ainda assim também de te prometer que você terá um novo corpo, um corpo completamente transformado e renovado, e você então beba do cálice e coma do pão e celebre conosco. Então eu peço ao irmão Marcos, possa nos auxiliar aqui, o irmão puder ajudar, Márcio, só trocou uma bandeja, né? É que devido ao nosso problema, né? Então os irmãos já conhecem aqui, né? Eu vou esperar, assim que todos estiverem com o cálice em mãos, nós vamos desrosquear aqui essa primeira tampinha, e aqui está o pão. E depois há uma segunda tampa que a gente vai desrosquear para tomar o cálice. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo, partido em favor de vós. Todas as vezes que comer dele, faça isso em memória de mim. O Senhor Jesus disse: este é o meu sangue, vertido em favor de vocês. Todas as vezes que beberdes dele, fazer isso em memória de mim. E o Senhor Jesus ainda ensinou, né? Enquanto a gente celebrar esse momento, nós estaremos anunciando a morte de Cristo, ou seja, estaremos anunciando o seu sacrifício na cruz perfeito e completo. Estaremos anunciando que ele não ficou pendurado no madeiro, ele não ficou sepultado ali, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à destra de Deus, e voltará com toda a majestade para reunir o seu povo e o levá-lo para todo sempre, tá? Com corpos glorificados, livre do mal, livre de todo o pecado. Então é isso que nós celebramos, né? Celebramos a vida, celebramos a nossa salvação em Cristo Jesus. Amém. Disse o Senhor Jesus: esse é o meu corpo vertido em favor de vós. Todas as vezes que comerdes deste pão, façam isso em memória de mim. Vamos comer o pão. Obrigado, Jesus. Jamais existirão palavras que nós possamos contemplar a totalidade da beleza insondável. Jamais poderemos compreender aqui na terra a plenitude desse grande amor por nós. O que o levou a fazer isso por nós? O que o levou a sofrer tanto? O que o levou a ser moído pelas nossas transgressões? O que o levou a ser desamparado por Deus naquele momento lá na cruz? O que o levou a levar sobre si toda a ira de Deus contra o pecado? Jamais poderemos aqui compreender o que o fez assim agir por nós. O que nós compreendemos aqui, que o Senhor nos ensinou, é o suficiente para nós. E nós bendizemos e glorificamos o Teu nome, por sabermos que somos alvos da Tua graça. Bendito seja o Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Da mesma maneira agora, tomemos o cálice, como Jesus disse: esse é o meu sangue derramado em favor de vós. Todas as vezes que beberdes, fazei isso em memória de mim. Vamos orar com o nosso irmão, presbítero Marcos. Oremos.
Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por esses momentos na Tua presença, Senhor. E o Senhor, através da Tua palavra, Senhor, nos fazer lembrar essas maravilhas que tem reservado para nós, Senhor. Deus, nós cantamos que toda língua te confessará, e nós sabemos disso, Senhor, porque quando o Senhor voltar, Senhor, com toda a sua glória, não vai ter como alguém não saber do Deus poderoso, não vai poder passar despercebido, e nós sabemos que todos temerão e todo joelho se dobrará diante de Ti, Senhor. Mas nós que fomos escolhidos por Ti, Senhor, é que vamos ser reunidos, Senhor. Todo joelho se dobrará, mas nós, os escolhidos por Ti, seremos salvos e levados para a Tua glória, Senhor. Deus, como é maravilhoso saber disso, Senhor. Muito obrigado por colocar isso nos nossos corações, Senhor, através do Seu Santo Espírito, Senhor. E nos ajude a caminhar cada vez mais e mais, segundo a Tua vontade, Senhor, para mostrar essa verdade a todos, Senhor. E que cada vez mais e mais pessoas possam se juntar a nós, Senhor, e crer que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor. Deus, nós não temos palavras, Senhor. Nós cantamos, Senhor, que podemos entender o Teu amor quando olhamos para a cruz, Senhor, mas realmente queremos entender e agradecer, Senhor, mas é muito difícil, Senhor, olhando para nós, olhando para o que o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor, o que o Senhor faz por nós, Senhor, é difícil de entender, Senhor, porque nós merecíamos o inferno e o Senhor nos resgatou, Senhor. Nós merecíamos estar aqui sofrendo, mas o Senhor nos abençoa cada dia mais e mais, Senhor, com a Sua proteção, com tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Louvado seja o Seu santo nome, Senhor. Deus, ajuda-nos a ser cada vez mais. Sabemos que nunca satisfaremos a Tua santidade, Senhor. Não temos condições disso, mas nos ajude cada vez mais e mais melhorar, Senhor, para a honra e glória do Seu nome e o crescimento do Seu reino aqui na terra, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Muito obrigado mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, convido os irmãos para nós estarmos encerrando este momento de culto, a louvarmos ao Senhor com o hino 336, hino 336 dos nossos hinários, transformação. E veja que a nossa corrente de interpretação escatológica diz que nós já estamos desfrutando, é o já e o ainda não. Nós estamos desfrutando já, temos a salvação já, temos o céu já, mas ainda não. E eu vejo nesse hino assim: Deus nos transformou, está nos transformando e nos transformará. Quando eu falo transformará, é o nosso corpo novo, glorificado. Quando eu falo em transformou, em Cristo Ele nos deu a salvação. Quando eu falo em transformando, é o processo de santificação de nossa vida. Deus nos ensinando ainda aqui em nossa jornada. Louvemos então ao Senhor com esse hino 336, transformação.
o amém tríplice por toda a igreja. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, as orientações, as consolações do Santo Espírito, sempre estejam sobre nós, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor. Amém. Irmãos, pode assentar. Nós agradecemos mais uma vez Deus permitir esta manhã estarmos na presença dele. E queremos que os irmãos continuem em oração sempre, que estejamos sempre dispostos a estar na presença do nosso grandioso Deus. O irmão presbítero levantou a mão. Por favor. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Irmãos, vocês viram hoje que a gente começou a distribuir um pouco aí os irmãos, né? E nós queríamos pedir para os irmãos que sentam desse lado, né, que sentassem sempre nas extremidades do banco. Aí você, né, pode pensar, não, mas eu e minha mulher estamos juntos e tal, mas nós estamos pensando no bem do irmão da frente e do irmão de trás. Então o distanciamento precisa ficar maior, porque se sentar o irmão atrás, se a gente junta mais um pouco, nós diminuímos o espaço dos irmãos, né? Então os irmãos não ficam tristes conosco, né? O conselho é responsável pela igreja e nós temos o amor em Cristo pelos irmãos. Tá? Então nós estamos pedindo isso para os irmãos. Então quando os irmãos estão em dois, sentados do lado de cá, se vem 3 ou mais, sentam do outro lado junto com a família, né? Tem um banco aqui que está livre, né? Era para o Fábio, a Ingrid e a Beth, ia sentar junto, né? Então é isso que a gente está pedindo para os irmãos. Quanto mais nós estivermos afastados, é melhor. Não é por causa de nós que nós estamos juntos, né? Nós estamos juntos na família, né? Não seria compreensível eu falar, não, mas eu não posso, né? Não pode ficar junto, não é isso, né? E outra coisa, que os irmãos, eu queria conversar hoje, particularmente, com 3 irmãos hoje, com a nossa irmã Verônica, nossa irmã Célia e nossa irmã Lídia, juntamente com os presbíteros. Nós 15 minutinhos cada um a gente vai conversar, né? E nós vamos conversar e verificar essa conversa que nós vamos ter, tá bom? Os irmãos não fiquem tristes, por favor, porque eles vão pensar, não, poxa, né, o irmão tá me... Não é isso, né? Quando chegar uma pessoa mais numerosa, a gente passa para cá, vamos falar para o irmão, olha, senta lá, senta ali, por favor, para a gente estar junto, tá bom? Tranquilos? Deus os guarde pelo seu poder e pelo seu amor, sempre esteja ao nosso lado. Amém.